Minha filha é a minha filha mais velha. Ela vai fazer em dezembro 50 anos. E a pessoa nasce com a fibrose cística, que é uma doença genética recessiva. Isso significa que ela é transmitida pelo pai e pela mãe ao mesmo tempo. A junção dos dois que faz ter a doença. Ela nasceu com a doença e desde o início tinha diversos sintomas que naquela ocasião não se sabia exatamente do que se tratava. Nós fomos em um montão de médicos, de tudo que é tipo, e o diagnóstico dela foi feito 14, 15 anos, ok? Perdão. E foi muito difícil todo esse período e foi muito difícil também fazer o diagnóstico. Naquela época, não é como hoje, ninguém sabia o que era essa doença, ninguém nunca ouviu falar. E os próprios médicos, a maioria nem sabia que existia isso. Então, o diagnóstico foi feito em torno de 14, 15 anos por aí. Essa doença tem dois nomes. Um nome é mucoviscidose, que eu levei alguns meses para conseguir aprender essa palavra. E o outro nome é fibrose cística. Hoje usa-se mais fibrose cística do que mucoviscidose. A primeira pessoa que falou sobre isso foi um médico aí do Rio de Janeiro, que falou para minha esposa, eu não estava presente, que ele achava que a minha filha tinha mucoviscidose e disse a ela que ela ia morrer. Aliás, ele não foi o único que disse que ela ia morrer. Nós ouvimos isso um sem número de vezes, ok? Mas ele tinha razão. Ele tinha razão porque essa era a característica da doença naquela época. Ninguém vivia tanto naquela época com essa doença. Por exemplo, em 1930, as pessoas morriam com 6 meses com a doença. Na Idade Média, eles matavam as crianças que tinham essa doença porque achavam que elas estavam com um diabo no corpo, porque o suor é muito forte, muito salgado, então eles matavam. Então, já se encontrou em fósseis sinais da doença de não sei quantos milhares de anos atrás, ok? Então, tudo que foi dito para nós foi uma surpresa. Nós nunca tínhamos ouvido falar nessa doença. Nem nós, nem as pessoas que nos rodeavam. O pediatra dela, na ocasião, falou, eu estudei isso na faculdade, mas eu nunca vi uma pessoa com essa doença. Quer dizer, não é que ele não viu, ele não sabia que era essa doença, ok? Naquela ocasião, não tinha praticamente nada. E eles entendiam a característica da doença baseado em alguns fatores que hoje nós sabemos que não são somente aqueles fatores. São muitos fatores. É uma doença que ataca praticamente todas as partes do corpo. Agora, desde este momento, nós não nos entregamos, tá? E começamos a procurar médico aqui, médico ali, faz assim, faz assado. E encontramos, de repente, um caminho do que fazer e todos os médicos que conheciam bem a doença diziam para nós o seguinte: mantenha ela viva. O trabalho de vocês não é curar a doença, não é nada, é mantê-la viva, que vai chegar um momento
que vai ter uma solução para este problema dessa doença. Agora, esse momento demorou 30 anos. Agora, uma coisa que eu recomendo, quando tiver uma doença difícil, uma doença rara, não importa qual é a natureza dessa doença, não guardem segredo da doença. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Eu vou dar um exemplo. Por que nós não guardamos segredo? Nós conseguimos algum caminho para essa doença. A minha esposa tem um primo que era cientista aqui em Israel e ele veio no carnaval no Rio de Janeiro. Eu contei para ele da doença. Ele falou, olha, eu ouvi falar da doença, mas não sei nada a respeito dela. Mas eu vou voltar para Israel e vou procurar. Um dia ele telefona para nós e diz o seguinte, Boris, descobriram qual é o gene da fibrose cística. E nessa equipe no Canadá tem uma pessoa que eu não conheço, mas o nome é típico israelense. E me deu as coordenadas para eu ligar para lá. Eu liguei para ela, falei em hebraico, o marido dela é médico desta doença. E aí nós mantivemos o contato com eles a vida inteira. E nós estamos aqui agora porque a minha filha se trata com ele. Apesar dele ser pediatra, ele não deixa de tratar a minha filha, que tem 50 anos. Ok? Então, ficar escondendo segredo, isso é uma grande bobagem, grande bobagem. Isso é uma... Você está prejudicando a pessoa doente, porque alguém vai ouvir, vai encontrar alguma coisa e vai te ajudar. Então, não esconde, não faça isso. Entendeu? Outra coisa que precisa ser feito, os pais precisam ter um melhor conhecimento do corpo humano. O que o pâncreas faz, o que o pulmão faz, o que os rins fazem, como que isso se comunica, como que isso funciona. Isso ajuda muito a vocês identificarem problemas. No meu caso, eu identifiquei porque eu sabia como funciona o corpo humano. Veja bem, não é ser médico para dar remédio, não é nada disso. É uma coisa básica de entender como funciona o pé, entendeu? Uma coisa básica para você entender como funciona isso, ok? Eu não tenho conhecimento de nenhuma doença genética que foi encontrado a cura para ela. A cura é corrigir o defeito genético. Eu desconheço que exista alguma doença que se corrija o defeito genético dela. Mas o que vai se corrigindo é no caminho. Então tem um defeito genético que gera uma coisa, que gera outra, que gera outra. Essas coisas no caminho é que estão sendo corrigidas. Ok? No caso da fibrose cística, nenhum laboratório está interessado em fazer um remédio para 90 mil pessoas, que é a população total da fibrose cística no mundo. A Associação da Fibrose Cística Americana entendeu isso e eles começaram a arrumar dinheiro para financiar a pesquisa. Ok? Essa pesquisa da fibrose cística vai ajudar a muitas doenças. Ok? E, em decorrência disso, foram aparecendo medicamentos. Agora, tem que entender a complexidade da questão. A fibrose cística já encontraram até hoje 2.200 defeitos no gene dela. 2.200 defeitos. A sorte é que é só um gene.
Porque tem doenças que são multigênicas, que estão em diversos genes. A nossa, apesar de que tem muitos defeitos, é num lugar, num gene só. Ok? Então, para resolver o problema, tem que resolver esses 2.200 defeitos. Mas aí existem outros fatores que não adianta eu explicar aqui agora, vou ficar até amanhã de manhã. Bom, aí apareceu o primeiro remédio. O primeiro remédio, e a minha filha estava incluída nas pessoas que podiam usar o primeiro remédio. Ok? E aí, no Brasil, apesar desse primeiro remédio já ter 10 anos, no Brasil só agora que ele foi aprovado. Então, e não tem praticamente ninguém usando. Aí veio o segundo remédio, que era para outros tipos de defeitos. Aí veio um terceiro remédio, que é para outros tipos de defeitos. E agora nós estamos no quarto remédio. O quarto remédio que as pessoas dizem que é o milagre. Ele serve para a maioria dos defeitos e a pessoa tem a vida praticamente normal. Você sabe, a fibrose cística faz as pessoas ficarem muito magras. Tem gente que começou a tomar o remédio, engordou 17 quilos assim em 2 meses. Quer dizer, recuperou. E a minha filha vai começar agora a tomar o quarto remédio. Ela até ontem foi para Jerusalém para fazer uns exames para começar a tomar o remédio. Esse quarto remédio é uma coisa assim fora de série. Agora, doença genética não tem que se raciocinar em termos de curar a doença, e sim evitar a doença. Essa doença de Tay-Sachs, aqui em Israel, há 20 anos que as pessoas, não sei quantos anos, que quem vai se casar faz esse exame. Entendeu? Para não... Se você se previne, chega um momento que a doença desaparece, porque não vai estar no gene de ninguém. Ela vai sumir. Aqui eles fazem exame há muitos anos. Todo mundo... Aqui praticamente está sumindo a doença. A investigação tem que começar antes do casamento. Antes do casamento, cada tipo étnico tem determinadas doenças predominantes, ok? Entre os judeus, existe uma predominância muito grande dessa doença de Tay-Sachs e é preciso fazer os testes antes do casamento. Se o pai e a mãe derem positivo para esta doença, não pode procriar naturalmente. Tem que fazer a procriação em laboratório, aonde eles escolhem, tá, aqueles fetos, aqueles embriões que não estão afetados pela doença. Existem diversos problemas éticos, existem pessoas muito católicas que não querem fazer. Eu não sei se os judeus podem ou não podem. Acho que pode. Eu não sei como é que funciona isso exatamente. Mas tem que não chegar a encontrar a doença no teste do pezinho. Tem que ser antes. Antes, tem que fazer antes de engravidar, tem que prevenir para não chegar até a doença. Ok? Agora, o teste do pezinho é importantíssimo, não tem dúvida, porque tem pessoas que isso não chega aos ouvidos deles. Então, eles não sabem nem que existe doença, não sabem nada. Aí, calha de aparecer essa doença. E o teste do pezinho pode identificar, não sei, dezenas de doenças. Então, ele é muito importante para começar a fazer o tratamento imediatamente, ok?
rigidamente começar a fazer o tratamento, desde o início. Mas o mais importante ainda é fazer os testes genéticos antes do casamento. E ainda mais nós, judeus, que durante centenas de anos nos casamos entre nós. Então, nós temos diversas doenças predominantes. Eu, sinceramente, não sei quais são. A doutora Daphne é que sabe, porque ela é geneticista, eu não sei. Mas isso, todas as pessoas que são da área da genética sabem exatamente quais são as doenças e tem que fazer esses testes genéticos antes de casar. Tem que fazer esses testes, porque você vai criar um problema insolúvel se você não fizer o teste. Agora, se você faz o teste e encontra a possibilidade de nascer uma criança com uma doença, é horrível. Apesar de que a possibilidade, se os dois pais têm defeito genético, a possibilidade é 25%. Parece pouco, mas é muito. Okay? Aqui na minha casa, eu e minha esposa temos 3 filhos. Dos 3, uma nasceu com fibrose cística, os outros 2 não. Então, é 25%, mas aonde calha de juntar os 2 genes defeituosos, é um problema. Entendeu? É um problema. O mais importante é a prevenção. A prevenção, nós estamos numa época em que podem ser escolhidos os embriões que não têm a doença. Olha que maravilha! Isso há 30 anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, era impensável. Eles não sabiam nem qual eram os genes da doença, não sabiam nada. Olha que modificação que houve. Agora, nós, como somos uma comunidade relativamente pequena, é muito fácil entre nós difundir esse costume de fazer os exames das doenças que afetam o nosso povo, o povo judeu. É muito fácil isso. É uma coisa, hoje em dia, isso é uma bobagem. É imprescindível. Você pode imaginar quantos problemas a pessoa vai evitar. E o sofrimento da criança que tem uma doença terrível como essa. Fibrose cística também é uma doença terrível. Também é uma doença terrível. Mata. Mata muito. Muito, muito, muito. E o sofrimento deles é terrível. Tem falta de ar, morrem de falta de ar. É horrível. E, aliás, não tem nenhuma doença genética que não seja horrível. Todas são. Entendeu? Então, eu recomendo que a comunidade se junte, os líderes da comunidade tomarem a iniciativa de transmitir isso nas escolas, nos clubes, e criar esse conceito, esse costume novo de usar a ciência a nosso favor e tirar por completo essa doença da nossa história. Em Israel não tem ninguém com essa doença. Você está me contando que nos Estados Unidos também praticamente não tem. Quer dizer, da comunidade judaica que eu estou dizendo. Então, eu recomendo que todos façam os exames e, se for o caso, fazer a inseminação artificial, onde são escolhidos os embriões que não têm a doença, para a criança nascer saudável, comum, normal, como todos nós. Ok? Então, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de falar e um grande abraço para todos que estejam nos assistindo, especialmente para a doutora Daphne, que é uma lutadora dessas doenças genéticas, que eu admiro ela demais. E boa sorte para todos e shalom.